Oh Jesus, que a Tua glória possa encher a nossa vida nesta hora e que a nossa adoração e o nosso louvor possam encher o Teu coração. Jesus, o Filho de Deus, o amor do Pai, o servo Rei, reina em poder. Jesus, o que ressuscitou, justificado, glorificado, veio para reinar. Jesus, o Filho de Deus, o amor do Pai, o servo Rei, reina em poder. Jesus, o que ressuscitou, justificado, glorificado, veio para reinar. O Teu reino não tem fim, Tua glória para além do céu, Tua majestade e poder, o Teu reino entre nós. Ele reina aqui, Ele reina em mim, com todo o poder e autoridade. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o amor do Pai, o servo Rei, reina em poder. Jesus, o que ressuscitou, justificado, glorificado, veio para reinar. O Teu reino não tem fim, Tua glória para além do céu, Tua majestade e poder, o Teu reino entre nós. Ele reina aqui, Ele reina em mim, com todo o poder e autoridade. Jesus, o Filho de Deus. Ele reina aqui, Ele reina em mim, com
Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, e não há outro como tu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu libertador, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu libertador, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo o que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu libertador, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo o que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés,
a minha vida eu te consagro, tudo o que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que eu dou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo o que eu sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo o que eu sou é totalmente teu. Tudo o que eu sou é totalmente teu. Tudo o que eu tenho é totalmente teu. Tudo o que eu sou é totalmente teu. Há um texto nas Escrituras, em Mateus, no capítulo 16, e conta-nos um episódio deslumbrante. Jesus estava a passar por Cesareia de Filipe e Jesus pergunta aos discípulos: o que é que as pessoas aí fora dizem que eu sou? E é interessante porque Jesus faz esta pergunta no local onde espiritualmente havia uma grande confusão. Havia uma quantidade de templos dedicados a muitos deuses e todos eles de
etnias diferentes. E para além do caos e da instabilidade espiritual que existia naquele lugar, e no meio de tantas vozes e tantas filosofias e tantas ideias de religiões distintas e diferentes umas das outras, e a maior parte delas obviamente pagãs, Jesus faz, no meio de todas aquelas vozes, esta pergunta: o que é que as pessoas aí à volta dizem que eu sou? E os discípulos respondem, uns dizem que és Elias, outros dizem que és João Batista, outros dizem que és um dos profetas. Ou seja, todas as pessoas em Cesareia de Filipe conheciam Jesus, mas conheciam Jesus como um profeta, ou como um ensinador, ou como alguém que fazia o bem, mas pouco mais do que isso. Não reconheciam Jesus como alguma coisa superior. E na realidade Jesus é muito mais do que isso. E apesar de muitas vezes ao longo da nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos porque ouvimos falar de Jesus, e se não ouvíssemos falar de Jesus, a salvação não podia chegar à nossa vida e ao nosso coração, e não podia transformar o nosso interior e, obviamente, por consequência, o nosso exterior. Jesus vira-se para os discípulos e pergunta aos discípulos: e vocês o que dizem que eu sou? Porque os discípulos tinham uma relação diferente com Jesus. Jesus não estava preocupado com a opinião da multidão. Jesus estava interessado naquilo que os discípulos diziam a respeito dele, porque os discípulos viviam com Jesus, os discípulos privavam com Jesus, os discípulos ouviam os ensinamentos de Jesus, os discípulos participavam e viam os milagres de Jesus. E então Pedro responde: tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E é interessante porque a resposta de Pedro e Jesus diz: aquilo a revelação que tu tiveste não é uma revelação dada pela mente humana, mas é meu Pai que está nos céus quem te revelou. E porquê? Porque nós podemos conhecer Jesus por aquilo que os outros dizem, podemos conhecer Jesus por aquilo que nós lemos, mas isso não nos traz revelação, e conhecer Jesus por revelação, pela intimidade que vamos desenvolvendo com Ele, é isso que conta. E Pedro tem esta revelação por parte de Deus, de que Jesus é o ungido. O que é ser ungido? Jesus foi ungido, foi o escolhido para morrer pela humanidade, para morrer pela minha vida, por amor à minha vida, morrer pela tua vida, por amor à tua vida, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de ter uma vida diferente e um destino pela eternidade diferente daquele que nos está traçado, que é o inferno. Então, Pedro responde: tu és ungido. Então, ungido significa aquele que salva, aquele que redime, aquele que governa e aquele que reina, porque não há salvação sem governo, e Jesus é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele também é dono da nossa vida quando Ele é nosso Salvador. E depois Pedro diz: e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porquê o Deus vivo? Porque no meio de uma região onde os deuses eram mortos, e a Bíblia diz que todo o Deus que não seja o Deus verdadeiro tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não escuta, tem mãos, mas não age, tem pés, mas não caminha. E a Bíblia diz e ensina-nos que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o grande eu sou, Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as nossas orações e tudo o que lhe dizemos. Ele fala para a nossa vida, as mãos dele estão estendidas, os braços estendidos, as mãos abertas para nos abençoar, para nos trazer favor sobre a nossa vida, e os seus pés estão direcionados para nós e caminham na nossa direção. Ele é o Deus vivo. Então tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no meio de tantos deuses mortos, onde nós vivemos em Cesareia de Filipe. Tu, Jesus, és filho de um Deus que não está morto, mas de um Deus que está vivo. E esta revelação é qualquer coisa de fantástico. Então, Jesus é o escolhido de Deus para salvar, para restaurar e para governar. Num ambiente cheio de ídolos mortos, Pedro declara que Jesus é a expressão do Deus vivo. Então, neste primeiro devocional de uma campanha de 40 dias, numa jornada que eu gostaria de te convidar a participar connosco ao longo dos próximos 40 dias, que nós hoje possamos olhar para Jesus e que nós possamos conhecer Jesus, mas daqui a 40 dias possamos olhar para esta jornada e terminá-la sabendo que conhecemos mais Jesus do que aquilo que conhecíamos até aqui. E se Jesus nos perguntar hoje, o que é que tu podes dizer a meu respeito? Quem dizes tu que eu sou? Qual será a nossa resposta? Mas daqui a 40 dias, quando Jesus nos perguntar
Quem tu dizes que eu sou? Qual será a nossa resposta? E eu espero que ela seja diferente. Então eu quero te desafiar, porque Jesus continua a fazer esta pergunta: quem tu dizes que eu sou? O que é que nós conhecemos de Jesus? Jesus está interessado numa relação profunda do nosso coração com Ele, uma relação profunda do nosso amor com Ele. Jesus está interessado numa intimidade profunda com Ele. Isso só se desenvolve à medida que nós o conhecemos. E isto é o grande desafio para estes 40 dias, que eu e tu possamos ir mais além e conhecer Jesus de uma forma muito superior. Então, que ao longo destes devocionais tu nos possas acompanhar no nosso canal do YouTube, possas acompanhar-nos na nossa página do Facebook, em Nike Torres Vedras, Instagram, em Nike Torres Vedras, e tu possas envolver também presencialmente no nosso auditório da Nike em Torres Vedras, e possas participar desta campanha e possas crescer juntamente connosco ao longo destes 40 dias. Que Deus ricamente te abençoe, e vamos só ter uma palavra de oração. Paizinho querido, nesta hora, Senhor, que tu possas chegar até à nossa vida com o teu amor, com a tua graça, com o teu favor. Que tu possas, ó Deus, contender com o nosso espírito e nos possas levar a conhecer-te de uma forma como até aqui nós não temos conhecido. Que o nosso coração se abra diante da tua presença, que o nosso coração se constranja diante da tua presença e nós possamos achar-te, reconhecer-te, e que nós possamos desenvolver intimidade e relação contigo ao longo destes 40 dias. Que tu possas revelar-te a cada um de nós, a mim que estou deste lado, a quem me acompanha do outro lado da câmara, que tu possas revelar-te a cada um de nós. Que o nosso coração possa ser cheio da tua presença e que ao longo deste tempo tu possas trazer conhecimento e revelação à nossa vida, e quem não te conhece, que possa encontrar-te e que possa aceitar-te como Senhor e Salvador também. Vem saciar os nossos corações com a tua presença e que a nossa vida possa estar diante de ti, aberta para te receber e para te ouvir, em nome de Jesus. Que Deus ricamente te abençoe e vamos nos vendo e acompanhando uns aos outros ao longo desta campanha de 40 dias. Que Deus ricamente te abençoe. Tchau, tchau.